Falar para vocês desse livro, O Fio da Palavra, de Bartolomeu Campos Queiroz. Quando ele foi publicado pela primeira vez pela editora Record, ele foi ilustrado pelo Sal Mudança. Isso foi há mais de 10 anos atrás. Ele está com nova edição da editora Global, mas eu trouxe essa por razões bastante afetivas, né? Bartolomeu conheceu o livro montado, pronto, quase impresso, mas infelizmente ele foi interrompido pelo fio da vida e não viu o livro impresso como a gente está vendo aqui. Então ficou um livro assim, como uma marca na obra dele, que ele está falando do fio da vida, ele está falando do tecer a vida, tecer o texto, tecer a linguagem, essa escrita que é a nossa própria vivência, né? E deixou essa prosa poética maravilhosa pra gente. Eu vou abrir com A vida é um fio. A memória é seu novelo. Enrola no novelo da memória o vivido e o sonhado. Se desenrola o novelo da memória, não sei se tudo foi real ou não passou de fantasia. As ilustrações são muito assim, muito tênues, muito leves, muito tecidas mesmo por um fio de uma aranha. A Ana Maria Renhac, ela trabalhava na editora Record na época e foi uma das idealizadoras desse belo livro. Sempre, se penso, a ponta dos meus dedos coça. É como se uma infinita fila de formigas perfilasse entre meus dedos, com seu passo adocicado. Assim eu tomo do lápis, enlaço com saudades das árvores e as palavras surgem finas pela ponta da grafite. E vêm de muito longe as palavras. Dormem desde antigamente em mim. Elas surgem da memória, lugar em que a verdade e a mentira travam uma longa conversa, misturando o vivido com o sonhado. Reparem como ele vai falar desse fio que é o fio da narrativa, mas também é o fio da própria poesia, aquilo que te surpreende, né? Que você muitas vezes olha para o lado e foi interrompido porque você escrevia e já não consegue dar continuidade ao que escrevia, ou você vivia de uma maneira e precisa modificar a sua própria vida. Vou ler um trecho mais adiante. No verde deste meu jardim moram insuspeitáveis insetos, capazes de misteriosos milagres. Entre eles, uma aranha amarra uma folha a outra, com fios de prata quase líquidos. Sua delicadeza me incomoda. Fico sem respirar para não romper sua trama costurada com 8 agulhas. Não sei se a aranha tem memória, mas sei que toda aranha carrega bem dentro um novelo de linha de seda. E a aranha não gosta de vazio. Em todo vazio ela desenha um esqueleto de guarda-chuva, mesmo sabendo muitas vezes que chuva não há. Então Bartolomeu também vai pegando essas imagens que são poéticas, mas também são lúdicas, né? São brincantes, quando ele fala desse esqueleto de guarda-chuva, dessa forma que a aranha tece, né? E ao mesmo tempo brincando com a forma também como ele escrevia essa poesia. No vazio do ar, toda aranha arranha uma carta geométrica narrando sua façanha. Vou avançar mais. Busquei em mim uma aranha branca que tecia e tecia sua teia no jardim da minha memória. Minha memória não tem tamanho. E a ponta de seu fio nasceu com o meu nascimento. Em liberdade, deixei que ela escrevesse sobre o papel vazio que me vigiava o seu intenso mistério.
E foram tantos os recados que as formigas sumiram das pontas dos meus dedos. Foram adoçar as tramas finas do tecido tramado pela minha aranha tecedeira. Ele gosta muito, né, de trazer a imagem desses pequenos bichos, desses pequenos animais. Aqui ele está falando nas formigas, nas aranhas. Isso é recorrente na obra dele. Minha aranha de prata escreveu sobre a mentira branca de meu papel uma história que eu não sabia que sabia. Ah, aranha mestra, como você me faz dizer. E ele brinca também com esse sentido da ficção, né? Que a ficção é essa mentira, e é uma mentira que às vezes quem escreve não tem domínio nenhum sobre ela. A vida é um fio mais fino que a linha da aranha. Tem uma ponta no nascimento e a outra eu não sei não. E eu fiz o texto da quarta capa. Vou ler para vocês um trechinho. Como será que um autor escreve? Será que planeja ou tem a inspiração? Como conversar sobre isso? Cada escritor tem seu percurso, tem sua forma de se relacionar com o texto. Este livro é uma declaração de amor à escrita, a cada letra que é desenhada pelo poeta. E o que o leva a escrever? Já pensou? É a coceira nos dedos, como diz o autor. A vontade de escrever é maior do que o poeta. Aí a gente entra de novo, né, nessa linha de que nem tudo que a gente escreve a gente planeja, nem tudo que a gente escreve a gente tem domínio. Vou deixar vocês com esse gosto de ler Fio da Palavra, de Bartolomeu Campos Queiroz. O livro continua publicado em nova edição da Editora Global, mas eu trouxe essa edição como uma memória mesmo ao nosso Bartolomeu Campos Queiroz.